Olá, eu sou Topázio e hoje vou conversar com uma pessoa muito especial. Luciana Zabotti. Luciana é administradora e psicóloga, com alguns cursos de especialização e, mais ultimamente, se dedicando a uma carreira de coach profissional, ajudando outras pessoas a se desenvolverem como profissionais, para que sejam melhores profissionais na vida. Então, a partir de agora, eu faço essa conversa e penso que vai ser muito rica e todo mundo vai poder aproveitar bastante com a Luciana Zabotti. Lu, tudo bem? Tudo bem. Já faz um Primeiro, tempo que a obrigada, gente... né, pela oportunidade desse Não, bate-papo. obrigado por ter aceito aí o nosso convite, o nosso papo. Já faz um tempo que eu não te vejo e eu queria, Lu, para as pessoas que não te conhecem, que a gente falar um pouquinho de como é que tu escolheu essa tua profissão. Eu sei que você é formada na ESAG, aqui em Florianópolis, e também é formada em psicologia. Aliás, pessoal, a Lu foi a primeira aluna nos dois cursos. Então, ela, além de aluna, foi uma boa aluna, né? Foi uma boa aluna. Me fala um pouquinho como é que tu escolheu isso, Lu, e como é que tu chegou na tua profissão. Tá. Eu costumo dizer que a minha carreira, acho que ela começou quando eu tinha 16 anos, quando eu optei, né, em sair da minha zona de conforto e sair de São Joaquim, do interior aqui de Santa Catarina, e vir para Floripa estudar, né? Então, deixei minha família, deixei meus pais e resolvi investir aí já começando um processo de carreira. Fui fazer administração, meu pai tem negócio, né, no interior, e aí segui meio que a linha da família, e na faculdade vi que tinha uma disciplina de psicologia organizacional. Aí me apaixonei e falei, não, é isso que eu quero para minha vida, e aí fui fazer psicologia. E realmente, se eu fosse fazer tudo de novo, faria isso de novo, porque é o que eu amo fazer. Sempre procurei, Topázio, entender para onde eu queria ir, então a área de RH também sempre foi o meu caminho, porque me intrigava muito a relação das pessoas com as organizações, né? Então trilhei todo o meu caminho, toda a minha trajetória por esse viés aí da psicologia / administração, né? Mas quando tu fala um pouquinho, né, sobre esse processo que a gente vem passando, assim, de mudança, de pandemia, passa um filme aí pela minha cabeça e eu começo a olhar todos os desafios, né, que eu como profissional, e acredito que a maioria dos profissionais e dos jovens que iniciam a carreira, eles precisam passar por essas transições, né, precisam fazer escolhas, precisam dar passos às vezes difíceis, mas que precisam seguir. A estrutura familiar e a questão da educação, eu não tenho dúvida que foram os meus grandes alicerces, né. Então a minha família sempre foi a minha incentivadora e foi quem sempre me mostrou que é pela educação que a gente vai mais longe. Ô, Lu, agora nem todo mundo tem uma família estruturada como você teve, a gente sabe disso, é a realidade. Nós trabalhamos juntos e a gente viu muita realidade diferente, né? E agora a gente está vendo assim que o emprego é uma coisa que cada vez está se transformando, né? Então, Uhum. cada vez menos emprego, mas o trabalho não termina, né? O trabalho existe. Como é que tu vê isso? Como é que se eu sou jovem, estou me preparando para o mercado de trabalho, que tipo de postura eu tenho que ter, que tipo de atitude eu tenho que ter para essa nova fase que a gente está entrando? Sim. Quando eu falo de família, né, Topázio, eu falo de pessoas que podem nos orientar, que podem nos dar um suporte, que podem ser, de alguma forma, um alicerce para aqueles momentos que a gente tem vontade de desistir. Acho que todo mundo passa por momentos de vontade de desistir. Isso pode estar dentro de casa, pode estar no vizinho, pode estar dentro das empresas, né? Eh, a gente tem inúmeros casos que os nossos líderes, na época que a gente trabalhava junto, davam esse suporte, davam essa orientação, Fazia um papel, né? faziam o papel desse alicerce, né. Então, eu acho que as pessoas, antes de tudo, elas precisam acreditar que elas são capazes. Eh, eu vejo que o jovem, ele precisa ter um propósito claro, ele precisa saber onde ele quer chegar, né. É fácil distinguir esse propósito? Não. Mas se você começar a olhar, né, quais são os teus pontos fortes,
quais são os assuntos que te despertam maior interesse, você já começa a ter alguns indícios daquilo que você quer, né. Ah, mas eu preciso me sustentar minha família, não tenho como buscar esse trabalho ideal. Talvez você precise dar um passo atrás, né, começar por um trabalho que te gere renda e que te gere, de alguma forma, sustento, e você trilha, né, hoje a gente fala da longevidade e que as pessoas vão ter 4, 5 profissões nesse processo, né, de vida. Então, o que eu acredito é que o jovem ele precisa, ter um propósito claro, né, se ele não tem um mundo ideal, ele pode, ter etapas para cumprir, né, nesse processo. Então, se ele, tem, aonde ele quer, se está claro aonde ele quer chegar, fica muito, os desafios do dia a dia acabam não sendo tão significativos, né. Então a gente tem casos, de pessoas que tinham salário, né, o salário base, em torno de R$ 1.000, mas que puderam adquirir casas, que puderam fazer viagens internacionais, né, que tiveram pessoas que compraram carro, moto, por quê? Porque eles tinham claro o que eles queriam com aquele trabalho, né, e eu não tenho dúvida que, talvez o primeiro emprego possa ser a base para outras, oportunidades profissionais. Então, as pessoas precisam, para mim, elas precisam ter propósito, ter metas claras, elas precisam ter foco, porque hoje, mais do que nunca, a gente é convidado para dispersão, né, hoje nós temos muita dispersão, seja em redes sociais, seja com excesso de comunicação, então a gente precisa ter muito, muito foco e disciplina. Mas se a gente não tiver pessoas que nos auxiliem também nesse processo, né, e empresas que nos possibilitem, que nos dê essas oportunidades, eu acredito que fica um pouco mais difícil. Então, acredito que é uma tríade que precisa existir de uma maneira bem forte. E até, né, porque, Lu, nem sempre o seu primeiro trabalho é aquele trabalho para o resto da sua vida, né. Eu sempre falo que é muito mais fácil você, ter um novo trabalho se você já estiver trabalhando, né. Uhum. As pessoas que perdem o emprego, elas percebem isso. Quando elas estão trabalhando, surgem muitas outras oportunidades de trabalho do que quando elas estão sem emprego, né. Sim, sim, Então, às vezes, é importante que você o primeiro passo é estar no mercado de trabalho, né. sim. Então, achar uma oportunidade de trabalho para que você possa mostrar o seu valor, para que você possa, se desenvolver como profissional, né. Eu costumo falar que a escola não prepara você para a vida profissional, raros são os casos. Então, normalmente, quem vai te preparar para a vida profissional é a empresa que te dá a primeira oportunidade de trabalho. E Sim. que às vezes você pode se adaptar e você pode não se adaptar, mas enquanto você estiver nessa empresa, é importante que você aproveite todas as oportunidades de aprender, Sim, né. Nós vimos exatamente. isso muito na nossa vida profissional, como você falou, pessoas que agarraram aquela oportunidade e cresceram, pessoas que ficaram só um tempo e depois foram para outros lugares, mas que eu tenho certeza absoluta que sempre vão lembrar da sua primeira experiência. Sim. Agora, Lu, eu vejo uma conversa no mercado de que: "Ah, não, a tecnologia está tirando empregos, mas gera novos empregos". Mas o ponto é que os empregos que ela gera não são empregos para as pessoas que perderam os outros empregos, né. Uhum, Então, aquelas uhum. pessoas que hoje perdem seus empregos porque os processos são automatizados, não necessariamente são aquelas pessoas que vão ocupar as novas vagas que vão surgir. Então, na Sim. tua visão, como faz a pessoa que é um pouco mais velha e que perde hoje o seu emprego e precisa se reposicionar no mercado de trabalho? Qual é o Uhum. caminho? Quais são os principais momentos que essa pessoa vai viver e aonde ela tem que investir na carreira dela? Uhum, uhum. Topázio, eu acredito que as pessoas, primeiro que eu não gosto muito, né, da questão da idade, né, pessoas mais velhas ou pessoas mais novas. Eu acho que o processo de aprendizagem, ele acontece primeiro pelo interesse, né, e segundo pela vontade, né, e pela prática.
Então, às vezes, as pessoas mais velhas, por não terem a prática, ficam com receio, né, da questão da tecnologia, do digital e de tudo que está vindo com a tecnologia. Então, acho que o primeiro ponto que a pessoa mais velha precisa pensar é quebrar essa resistência, né? Aham. Tudo que é novo, né, gera um certo desconforto, mas eu preciso fazer o enfrentamento. Segundo, que não tem como não falar sobre educação, né? Então, o quanto que eu estou buscando me reciclar, me reinventar, me reposicionar na minha carreira, né? Então, o quanto que eu estou olhando as tendências de mercado e estou vendo para onde vai o mundo, né? Eu acredito que a pandemia, ela veio, na verdade, para acelerar um processo que já vinha acontecendo, né? Da transformação digital, do mundo cada vez mais analítico, da robotização de muitos processos. Então, e nesse processo da pandemia, por que isso tudo acelerou, né? Porque a mudança, quando não existe momentos críticos, ela é um pouco mais lenta do que o normal, porque o ser humano tem uma tendência de evitar, né, sair da sua zona de conforto. Essa é a nossa tendência como pessoas. Ou seja, é uma questão de atitude, né? É uma As questão de pessoas têm atitude. que... E eu até diria, primeiro passa por uma questão de vontade, né? Você tem que ter vontade de querer mudar e de querer crescer na vida, né? Sim. Depois tem isso que você falou, eu preciso me qualificar também, né? Porque os novos desafios requerem novas habilidades, e você tem que, se Uhum. você não as tem, você tem que aprender, você tem que ir atrás, você tem que estudar. E aí, por último, vem a oportunidade, tem que ter alguém que acredite em você, né? Então, acreditar em você é uma questão fundamental, só que nessa nova economia, pode ser que quem acredita em você não esteja aqui do seu lado, e talvez você nem Sim. se encontre pessoalmente. Pode ser através do mundo virtual, né? Você pode Uhum. estar morando aqui em Florianópolis e prestando serviço para uma empresa fora daqui, no outro estado, e talvez até no outro país, né? Sim. Então, esses desafios precisam ser enfrentados, né? Agora, Uhum. acho que tudo começa com essa saída da zona de conforto, né, que você Sim. colocou, né? Lu, e alguém pode ajudar alguém a sair da zona de conforto? Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que querer, né? Eh, Ninguém consegue sair, vamos dizer, de um processo sozinho, se não houver o primeiro movimento, A o vontade, né? interesse, a vontade, O exatamente. interesse. Uhum. Eu vejo, Topázio, que o coaching ajuda muito nesse processo, né, e o coaching não é a questão do profissional coach, né, mas a gente tem nas nossas famílias, nos nossos convívios, muitas pessoas que acabam fazendo esse papel. Então, para sair dessa situação, eu vejo que cada vez mais importante você ter a predisposição, a vontade, e ter pessoas e uma rede que te ajude nesse processo. Uhum, uhum. Ou seja, né, a gente não pode se limitar nem por idade, nem por nível de escolarização, porque tudo isso pode ser conquistado, né? Se hoje você tem falhas na tua formação profissional, você pode ir atrás, você tem... Hoje a internet nos dá possibilidades amplas de você conseguir se capacitar a um custo muito baixo, às vezes até sem custo, né? Porque existem muitas fontes de informação, de capacitação Sim, disponíveis na internet e que você pode ir buscando sim. né, e indo Eu atrás. estava lembrando, né, não sei se tu te recorda, mas, quando a gente fez uma formatura do nosso centro de ensino universitário, e aí tinha um senhor e ele colocou, né, que, na verdade, o maior orgulho agora da vida dele era poder, no momento de um preenchimento de um formulário, falar que ele tinha graduação, né, então, e era um senhor, já com família, netos, e ele resolveu estudar, e fez todo o enfrentamento, saiu da sua zona de conforto e fez uma grande conquista. Acho que aquele foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira, né, de poder estar numa empresa e de possibilitar isso para as pessoas, assim, mas, de novo, elas precisam querer, né. Né? Deixa eu contar para eles aqui esse caso, que eu acho que é super legal.
nós trabalhávamos juntos numa empresa, eu e a Luciana, e essa empresa oferecia universidade, bolsas universitárias para os seus funcionários que quisessem estudar. Isso era muito bacana e, apesar disso, em alguns momentos a empresa oferecia 100% de bolsa. E esse senhor que ela está falando era um senhor aqui de Florianópolis, né, Lu? Eu lembro que nós fizemos uma formatura aqui no Centro-Sul e ele estava na primeira da fila e eu perguntei, poxa, me conta a tua história. E ele disse, olha, hoje eu estou tendo orgulho de trazer meus netos aqui, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer um curso superior. A empresa me ajudou e eu hoje estou me formando e vou ter o prazer para o resto da vida de falar para os meus netos que eu também sou formado em uma universidade. E a Lu estava lá e ela... Acho que a gente participou de mais de 1.500 pessoas, né, Lu, que conseguiram, de alguma forma, em muitas pessoas que foram primeiro da sua família ampliada, que conseguiram se formar e fazer uma faculdade. E acho que essa foi uma experiência marcante na vida profissional de muita gente, né? Eles achavam que eles é que estavam ganhando uma universidade e nós é que estávamos ganhando experiência. Com certeza. Todo mundo ali estava ganhando. Mas pensando nisso que tu já viveu, Lu, se tu fosse deixar uma mensagem para quem está hoje preocupado com o futuro, para quem hoje está angustiado porque está dentro de casa, ou para quem está angustiado porque perdeu o emprego, ou para quem está angustiado porque acha que vai perder o emprego, o que você falaria para essa pessoa que pode estar nos escutando hoje aqui, vendo essa minha gravação junto contigo, e vai te ouvir falando? Topázio, acho que o primeiro ponto é olhe esse cenário como uma oportunidade. É um momento muito difícil, né? Todos estamos tendo que nos reinventar, rever muitos conceitos que até então a gente tinha esquecido. Então, eu acho que as pessoas estão sendo convidadas a repensar tudo aquilo que vinham fazendo e a encarar essa nova realidade como uma oportunidade para se revisitar, né? Então, quando a gente fala, né, que a gente já vinha passando por um processo de transformação digital, a gente já vinha passando por uma revolução tecnológica, esse processo foi apenas acelerado. Então, eu estou preparada em termos de educação, eu tenho os cursos e as competências necessárias para esse novo normal, né, esse novo mundo que passa a acontecer a partir de agora. Eu vou ser substituída por um robô? Talvez, se você tem uma atividade um pouco mais mecânica, um pouco mais repetitiva, sim. Mas você pode olhar isso como oportunidade, esse momento que você está vivendo e até talvez desempregado, para estudar, para fazer cursos, e eu não estou falando somente de cursos formais, graduação ou pós, né? Eu estou falando de cursos que te auxiliem e aumentem a tua empregabilidade, né? Então, eu vejo que as pessoas sempre têm dois caminhos, né? O de se vitimizar e de se colocar num papel de fragilidade, ou de arregaçar as mangas e falar, ok, essa é a minha realidade, o que eu faço com ela? E aquela postura, né? O que tem aí para mim, né? O que tem nessa realidade para mim, né? Como é que eu posso tirar proveito no sentido de gerar oportunidades para mim dentro desse novo normal que se apresenta, né? Nós não vamos voltar ao velho normal, eu acho que não tem a menor chance de a gente voltar ao velho normal, e nós precisamos aprender a trabalhar no novo normal, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, Lu, que as boas ideias não são as minhas nem as tuas, mas as boas ideias são aquelas que nós vamos construir juntos, né? Sim. Então, quanto mais nós trocarmos, quanto mais nós trocarmos a realidade de um do outro e fomos explorando esse novo normal, as oportunidades vão surgir, né? E eu acho que a gente tem que ter aquela esperança necessária para fazer a mudança, né? A mudança não é uma coisa que vai acontecer sem algum esforço da nossa parte, né? Então, eu adorei conversar contigo, acho que você está preparada para ajudar muita gente a fazer essa travessia aí, essa nova realidade que está se apresentando.
Eu sou muito agradecido de poder ser teu amigo e de ter trocado essas ideias aqui contigo. E eu espero que talvez esses nossos bate-papos possam ser úteis para pessoas que estão do outro lado da linha e buscando algumas ideias novas, algumas coisas que possam lhes ajudar a fazer a mudança e se reposicionar. Tá Paz, bom? eu que agradeço, né? É um presente poder conversar contigo de novo e eu realmente acredito no teu trabalho, de verdade, acredito que um dos nossos valores, né, o nosso propósito na empresa que a gente trabalhava era fazer a diferença na vida das pessoas, e você, de fato, é uma pessoa que faz a diferença na vida delas, fez e faz a diferença na minha, e eu sou eternamente grata a você. Bom, essa foi a Luza Botti, uma amiga de mais de 10 anos, para não dizer quantos anos, e uma profissional fantástica, e que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho da Luza Botti hoje aqui comigo. Um abraço.